Mitamba, Tecomba, Laporte, espero que todos estejam bem. Novamente aqui com mais um tópico, olha só, um tópico muito bom, muito interessante. Hoje nós veremos frases-chave ou frase-chave. O que seria isso? Calma aí, que já vamos ver mais ou menos 10 frases-chaves e dentre elas nós faremos algumas comparações, algumas orações para ver como e quando se usam essas frases-chaves. Então acompanhe comigo até o final este vídeo e vamos começar. A primeira frase-chave que eu trouxe hoje é... Deixa eu ver aqui, como de sempre, a minha agenda e nela todos anotados. Vamos ver então a nossa primeira frase-chave. A nossa primeira frase-chave curtinha é como que nós falamos como assim? Sabe a expressão como assim? Como assim? Como que eu falo essa expressão? Como que eu me expresso dessa forma em Guarani? Então seria baerepiko, baerepiko, baerepiko. Tá vendo que tem essa acentuação nas palavras, tipo dando tom às palavras? Isso por quê? Para fazer a expressão. Nós não falamos como assim? Nós falamos, como assim? Como assim aquilo? Como assim isto? Tá vendo que no português também tem essa entonação da frase, da palavra. Então aqui também no Guarani nós temos também essa entonação. Então seria baerepiko, baerepiko. Assim, baerepikondereikwai, baerepikondereikwai. Ou baerepikondereijuhui. Baerepikondereijuhui quer dizer o quê? Por que você não achou? Como assim você não achou? Como assim você não sabe? Seria essa expressão. Vamos para a segunda expressão, deixa eu ver aqui. A segunda expressão é até um pouco assim, como se fosse uma gíria que nós usamos, né, no português. Temos também no Guarani. E essa expressão seria o mbore, 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 mbore. O que quer dizer mbore? Quer dizer, tô fora, sai fora, né? Seria essa expressão. Então alguém te fala alguma coisa assim num tom irônico, numa brincadeira de mau gosto, e você fala, tô fora, né? Aí você fala mbore nesse sentido. Não naquele sentido de falar, eu tô fora dessa pessoa, por exemplo. Às vezes a gente não quer nem ter vínculo com alguém, a gente fala, eu tô fora disso, né? Não nesse sentido, mas no sentido de por exemplo, estou fora, sai fora, né? Tipo... se safando da situação num tom irônico, né? Enyembotavuetepiko, enyembotavuetepiko, enyembotavuetepiko quer dizer o quê? Como você é burro, como você é pirracento. Você é pirracento, você faz pirraça. Como você é burro, seria essa a expressão enyembotavuetepiko, né? Vamos para a próxima. A próxima que nós temos é anirejepuapu. 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 Quer dizer o quê? Não se preocupe, fique tranquilo, fique em paz. Tá tudo certo, fique tranquilo. Tudo vai dar certo, seria essa expressão, anirejepuapu. Se fôssemos traduzir na tradução ao pé da letra, seria assim, não fique com o estômago dolorido. Olha que engraçado, poderia ser com as entranhas doloridas, né? As entranhas doloridas. Olha que interessante a forma em que eles usavam a inquietude, né? Não ficar inquieto, não ficar sem paz, né? Vamos para a próxima. Essa frase aqui, ela é um tanto, como que eu posso dizer? Ela é um tanto assim chata, de uma expressão que a gente nunca quer muito atribuir a alguém, né? É aquela expressão assim, onyembotushaiterei. Onyembotushaiterei ningohae. Onyembotushaiterei ningohae. Quer dizer o quê? Ele se acha demais. Ixi, ele se acha o último biscoito do pacote, né? A última bolacha do pacote. Sabe essas expressões? Aí você vai falar Onyembotushaiterei ningoamokunyatain. Onyembotushaiterei ningoamokunyatain. Quer dizer, aquela moça se acha demais. Ou onyembotushaiterei amokariau. Onyembotushaiterei amokariau. Quer dizer o quê? Aquele moço se acha demais, se acha o último docinho da mesa. Tem uma expressão assim também, né? Vamos ver outra expressão, essa aqui já é um pouco mais longa, que seria Ajepa inyakahata umimita. Ajepa inyakahata umimita. Ajepa inyakahata
o mimita. Quer dizer o quê? Nossa, como essas crianças são arteiras. Como essas crianças são arteiras, não é verdade? Seria essa a tradução, a expressão da tradução. Bom, vamos para o próximo. Ikatupuru koshemembu. Ikatupuru koshemembu. Ikatupuru koshemembu quer dizer o quê? Essa minha filha é muito inteligente, ou esse meu filho é muito inteligente. Seria isso, né? Lembrando que aqui vemos membu. Membu é usado somente por mulheres, ok? Então, assim, filho, membu quer dizer filho, mas só as mulheres usam. Então, os homens falam xeraú e as mulheres falam xemembu. E se caso a mulher for falar que é meu filho, ela tem que complementar o membu, dizendo assim, xemembu kuimbae, quer dizer meu filho homem, kuimbae quer dizer homem. Xemembu kunhá, que quer dizer minha filha mulher, traduzido ao pé da letra, ou minha filha. O próximo que nós temos é imbaeponahae, imbaeponahae, quer dizer o quê? Ele é gente boa. Pensa numa pessoa gente boa, pensa num cara gente boa, né? Quer dizer, gente boa. Aí você pode falar dele ou dela. Ou imbaepona hiquai. Hiquai é uma forma de pronunciar haequera, hiquai, né? Que são eles também. Isso nós explicaremos numa live, num próximo curso mais extenso. Aqui são só frases chaves, né? Então, eu acho que não cabe muito a gente fazer muitas explicações aqui, senão o vídeo fica muito longo, né? Mas se você chegou até aqui, parabéns por estar acompanhando, porque realmente você tem interesse em aprender. Então vamos para a última frase. Então a nossa última frase, que é uma frase também, assim, uma frase-chave que nós usamos, né? Quando queremos atribuir a alguém. Então seria nahe en kokarai, nahe en pekarai. Quer dizer o quê? Que cara sem graça, que cara chato, que homem chato, que homem mal-humorado. Esse narreen quer dizer, na tradução literal da letra, não é doce, não tem açúcar. Então, que pessoa chata, que pessoa azeda, que pessoa mal-humorada, né? Seria mais ou menos isso essa frase-chave que nós usamos aqui. Então, quando alguém te atender com mau humor, com má vontade, você pode falar narreen pecunhá, narreen pecuimbae, né? Ou narreen pemita, quer dizer assim, aquela criança que é chata também, sabe? Assim, aquela criança mimada, por exemplo. Todas essas coisas podem ser usadas aqui nesse narreen. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acredito que estamos num bom aprendizado, acredito que todos estão contentes com o nosso projeto de Guarani. Digam aí se vocês estão contentes, escrevam nos comentários se vocês estão gostando do nosso trabalho. Sabe por que eu falo de comentários? Porque os comentários de vocês, além de me animar, eu vendo vocês respondendo, interagindo, o YouTube ele tem um mecanismo de que quando alguém comenta, alguém curte, além de visualizar, ele entende que o conteúdo é bom e, consequentemente, ele vai distribuir para mais pessoas. E se vocês realmente acham que esse conteúdo é bom, vocês automaticamente vão deixar os likes e os comentários. E eu sempre peço dos comentários porque a gente interage se falando pelo YouTube, né? Então, pessoal, é isso aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos num próximo vídeo. Valeu, fui!